Não. Mas no seu ramo existe o risco. Vai fazer um teste de empatia? Dilatação capilar da chamada reação de rubor? Flutuação da pupila? Aumento involuntário da íris? O teste Voight-Kampff engloba tudo. Sr. Decker, Dr. Eldon Tyrell. Demonstre. Quero ver como funciona. Onde está o elemento? Teste uma pessoa. Quero ver uma resposta negativa antes de uma positiva. E o que... Esse teste que você acabou de ver aqui se chama teste Voight-Kampff, que é do Android Sonha com Ovelhas Elétricas, também conhecido como Blade Runner, na qual ele testa para identificar um humano ou androide. E para isso eu trouxe 3 testes, um que testa a biologia, outro que testa o computador e outro que testa a ficção científica. Todos eles têm algo em comum. Você já parou para pensar que boa parte da ciência consiste em uma única tarefa: identificar coisas. Só que isso não é tão simples assim. Como sabemos se um organismo pertence a uma espécie específica? Como sabemos se estamos conversando com um ser humano? Ou como sabemos se alguém de fato é uma pessoa? Hoje nós vamos falar sobre essas 3 ferramentas completamente diferentes, mas que compartilham exatamente o mesmo ponto. O objetivo é simples: descobrir a verdadeira essência ou identidade por trás de algo. A princípio, vamos começar falando sobre a chave dicotômica. Imagine que você encontrou um organismo desconhecido. Pode ser uma planta, pode ser um animal, enfim, pode até mesmo ser um fungo ou uma bactéria. Como descobrir o que ele exatamente é? Você não pode simplesmente perguntar. Por isso, biólogos criaram uma ferramenta chamada chave dicotômica. O nome parece complicado, mas a ideia é extremamente simples. Funciona como uma sequência de perguntas. Por exemplo, o organismo possui asas? Sim ou não? Se sim, vá para a próxima pergunta, e assim sucessivamente. Cada resposta elimina possibilidades até restarem apenas uma identificação. É o mesmo princípio do jogo da adivinhação. Já deve ter brincado com quem é quem. A lógica é praticamente idêntica. A diferença é que na biologia isso permite identificar milhares de espécies. Um exemplo real é: imagina que você encontrou um animal e primeira pergunta seria: possui coluna vertebral? Sim. Segunda pergunta seria: possui penas? Sim. E assim sucessivamente. O resultado provavelmente seja uma ave. Cada característica observada reduz o número de possibilidades. É basicamente um algoritmo biológico. Muito antes da inteligência artificial existir, os taxonomistas já estavam criando sistemas de decisão. O problema é que a natureza ela não gosta de seguir regras. Existem organismos que parecem uma coisa e são outras. Morcegos possuem asas, mas não são aves. Golfinhos vivem na água, mas não são peixes. Enfim, ornitorríncolo mesmo é um problema absurdo. A classificação biológica ela funciona porque observamos padrões, mas esses padrões nem sempre são perfeitos. E isso nos leva a uma pergunta muito mais difícil. Se é complicado identificar um animal, como a gente consegue identificar uma mente? E aí que entra a outra proposta. Em 1550, o matemático e cientista da computação, Alan Turing, propôs uma ideia revolucionária. Ele queria responder uma pergunta muito simples: as máquinas podem pensar? Mas ninguém concordava muito com essa ideia do que significava pensar. Então ele reformulou o problema. Em vez de perguntar, máquinas podem pensar, ele perguntou: uma máquina consegue se passar por um ser humano? E aí nascia o teste de Turing. Mas como funciona esse teste? Existem 3 participantes: uma pessoa, uma máquina e um avaliador. O avaliador conversa com ambos por mensagens, sem ver rosto, sem ouvir as vozes e sem saber exatamente quem é quem. Se a máquina conseguir enganar o avaliador e fazê-lo acreditar com que ela esteja falando seja como um ser humano, ela passa nesse teste. E realmente mede. Muita gente acredita que o teste de Turing mede a inteligência. Na verdade, ele mede algo um pouco diferente. É a capacidade de imitação. Uma máquina pode parecer inteligente sem necessariamente compreender o que está dizendo. Ela pode reproduzir padrões, ela pode gerar respostas convincentes, mas isso não prova a consciência dela. E é justamente aí que começa uma das maiores discussões filosóficas modernas. O quarto chinês é um experimento feito por um filósofo que criou esse experimento bem famoso. O experimento consiste da seguinte forma: imagine que uma pessoa esteja trancada dentro de um quarto. Ela não fala chinês, mas possui um manual de instruções. Sempre que recebe símbolos chineses, consulta o manual e devolve uma resposta. E essa resposta é correta.
Do lado de fora, parece que ela está entendendo o chinês, mas ela não está entendendo absolutamente nada. Segundo Shirley, uma inteligência artificial poderia funcionar da mesma forma. Ela manipula símbolos, mas não necessariamente compreende esses significados. Ou seja, passar no teste de Turing não significa possuir consciência, apenas emitir um resultado. Mas aí entra a minha parte favorita da ficção científica, o teste Von Kemp. Esse teste ele aparece no livro Android Sonha com Ovelhas Elétricas e no filme Blade Runner, que é um dos meus filmes favoritos, e nesse universo existem androides chamados de replicantes. Eles são tão parecidos com o ser humano que é praticamente inevitável distinguir o que é um ser humano e o que é um androide. Então surge um problema. Como descobrir quem é o ser humano e quem é o androide? A ideia por trás do teste Von Kemp, na verdade, parte de duas hipóteses. Os replicantes conseguem imitar a inteligência, mas eles não conseguem reproduzir a empatia verdadeira. Então, o examinador faz perguntas ocasionalmente perturbadoras. Por exemplo, você vê uma tartaruga virada de costas sobre o sol. Ela está morrendo lentamente. O que você faz? Enquanto ele responde, um aparelho mede batimentos cardíacos, dilatação das pupilas, respiração, os micromovimentos faciais. A teoria é que o humano reagiria emocionalmente. Já um replicante teria respostas um pouco diferentes. Que torna esse teste tão interessante? O teste de Turing, ele tem uma simples pergunta. Você consegue parecer humano? Já no teste de Kemp, a pergunta muda um pouco. Você consegue sentir como humano? E essa diferença muda tudo. Inteligência e emoção não são necessariamente a mesma coisa. Uma entidade pode resolver uma equação complexa e ainda assim não sentir empatia. O problema filosófico ela existe um detalhe a mais. E se o replicante aprender a imitar as emoções perfeitamente? Nesse caso, o teste falharia. E aí surge uma pergunta um pouco mais desconfortável de todas elas. Se não conseguimos distinguir um ser artificial de um ser humano, a diferença ainda importa? Nos 3 testes, curiosamente, a chave dicotômica, o teste de Turing e o teste Von Kemp utiliza a mesma lógica. A chave dicotômica, ela identifica organismos. O teste de Turing, ele identifica a inteligência aparente. E o teste de Von Kemp, ele identifica a humanidade. Mas todos enfrentam o mesmo desafio. A realidade ela é muito mais complexa do que somente colocar em categorias. E a conclusão, talvez a pergunta não seja tão importante, mas é como identificarmos algo, mas sim deveria ser o que realmente define aquilo que estamos tentando identificar. Uma ave, ela, por exemplo, é definida por penas, uma inteligência ela é definida por respostas, um ser humano é definida por empatia. A ciência adora classificações, mas quando avançamos um pouquinho mais, percebemos que existem fronteiras entre essas categorias que ficam um pouquinho borradas. E talvez o verdadeiro desafio no futuro não seja construir máquinas inteligentes, talvez seja descobrir o que significa ser o ser humano. E se você gostou do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no perfil Andromeda.lab para mim trazer mais conteúdos da ciência do cotidiano para vocês. Vida longa e próspera e até a próxima, pessoal!